Muito boa noite a todos. Estamos dando início à nossa quinta live e hoje nós temos uma convidada especial, doutora Thaís Mirella Sauer. Ela é graduada em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, em 1999. Em 2006, concluiu a especialização em Direito Notarial e Registral pela Universidade de Cruz Alta. A especialização em Novo Direito Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina ocorreu em 2007. Concluiu mais duas especializações em Direito Notarial e Registral, uma pela Universidade do Sul de Santa Catarina, em 2009, e outra pela Universidade Anhanguera, Uniderp, em 2013. Mestre em Direitos Fundamentais Civis pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, em 2016. Foi tabeliã de notas e protestos na cidade de Itapiranga, Santa Catarina, de 2010 a 2019. Atualmente, a doutora Thaís é tabeliã de notas na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Thaís! Boa noite, querida! Tudo bem? Obrigada por estar aqui nesse momento com você. Tem que estar tudo ótimo, né? E eu agradeço a oportunidade que você está me dando. Já vou começar justificando para as pessoas que nos assistem e que não nos conhecem, que nós temos uma convivência de mais de 25 anos, muitas coisas boas vividas juntas. Então, eu já peço desculpas e já justifico porque eu não vou conseguir te chamar de doutora e também não vou querer que você me chame de doutora nesse momento aqui, tá bom? Vamos combinar já no início essa questão. Eu já quero também te dar os parabéns por essa tua atitude, por esse teu desafio inovador, que eu não conheço nenhuma coisa, nenhum trabalho nesse sentido até hoje. Eu assisto muitas lives de direito, eu estou sempre me atualizando, estudando. Sabe que eu sou do mundo dos estudos telepresenciais, não participo ativamente, só passivamente, só escutando, mas esse tipo de trabalho que você está oferecendo para as pessoas que nos assistem é muito importante, é inovador, e eu já desde agora te parabenizo mais uma vez, sempre te admirando por tudo que tu fazes, sempre inovando com qualidade, com essa diferença que é só tua, e que sempre me inspira, e eu sei que inspira também muitas pessoas. Isso, querida, obrigada. Eu e a Thaís fomos colegas de faculdade, realmente desde o início da faculdade, né? Na época, eu trabalhava no salão, a Thaís trabalhava com o pai, né, na empresa, e eu lembro muito bem que nos dias que tinha prova, eu fechava o salão e ela saía do trabalho junto com outras colegas e víamos todas, fazíamos pipoca, chimarrão e estudávamos de tarde. Então, desde aquela época, a gente sempre teve essa consciência de que o debruçar, né, sobre os livros, o estudo, né, que tu diz que até hoje tu és espectadora, enfim, a gente não para nunca, e que bom, e nós estudávamos para o exame da OAB juntas, né, nós tínhamos um grupo, então que bom, Thaís, estar aqui, como tu disseste, são muitos anos de convivência, eu acho que das colegas, tenho certeza, que das colegas, embora na faculdade nós não tenhamos estabelecido uma relação tão próxima, né, mas a partir dos anos, realmente você é aquela colega que faz parte da minha vida em todos os momentos. Então, eu só tenho a te agradecer também por ter aceito esse convite. Realmente, esse projeto, ele traz um objetivo muito claro. Nós queremos trazer o humano que está atrás dos profissionais, né? Nós queremos ouvir histórias,
a gente sempre gosta, né, de saber a trajetória, as dificuldades que a pessoa passou, para inspirar, para motivar, né, outros tantos alunos de direito, colegas que estão começando, concurseiros, né? E aí você vai poder contar a tua história para nós. Então, Thaís, muitíssimo obrigado por ter aceito. E de imediato eu vou pedir para que você nos conte, então, quem que era a Thaís que sonhava ser e quem é essa Thaís hoje, essa tabeliã aí de sucesso e que também faz diferença na sua atuação profissional. É uma análise que a gente tem que fazer do tempo que a gente percorreu na vida até agora, de lá para cá, né? Isso não é fácil, às vezes a gente cutuca algumas feridas, né? Alguém, às vezes se emociona pensando, lembrando. Então, que eu me lembro assim que eu iniciei essa faculdade de Direito porque havia uma lacuna na empresa do meu pai nessa área, estava havendo alguns problemas e eu queria ajudar. Eu trabalhava lá desde os 13 anos e eu sempre buscando desde aquela época melhorar e procurar crescer profissionalmente, né? Então, eu queria ajudar a melhorar as condições lá da empresa. Minha irmã já tinha feito administração, meu pai administração, e eu optei por fazer a faculdade de Direito. Mas o que foi decisivo para mim nessa escolha foi uma vez que eu fui numa audiência como preposta, e seja por vários motivos, eu naquela audiência me senti como bandida, uma quadra, sem condições de sair daquela encurralada que eu me senti. E por aquele motivo, então, eu decidi fazer direito para eu não ter que passar mais por esse sentimento ruim que eu passei naquela oportunidade. Eu me lembro que foi bem forte para mim, porque eu saí da audiência, eu tinha entre 17 e 18 anos de idade, e para mim ir para uma audiência, por questões acho que morais, da minha família, que sempre foram muito honestas, muito certinhas, e parar na frente de um juiz já era uma coisa ruim, né? E mais ainda com 17 anos, e eu tive uma certa pressão por parte do magistrado, dos advogados, inclusive o meu, para fazer um acordo. Eu acho que talvez eles estavam tentando se beneficiar um pouco da minha condição menos favorável, guria, 17 anos, né? E aquela situação toda, então. Mas acho que hoje, analisando, não foi só isso, né? Mas, enfim, por esse motivo eu estou aqui onde estou hoje, transformando uma coisa ruim numa coisa boa. Então, eu decidi fazer direito, mas era com a finalidade justamente de seguir o trabalho junto com a empresa e melhorar a administração nessa questão tributária, fiscal e trabalhista, empresarial, que necessitava, que a empresa estava passando naquela época por algumas dificuldades, e ela tinha essa lacuna aí que eu achei que talvez fazendo direito pudesse preencher. E eu consegui até preencher, eu acho, de uma certa forma, isso no decorrer da faculdade, porque essas falhas que estavam ocorrendo, elas eram mesmo por falta de conhecimento e não por má fé, uma índole de praticar um ato de uma forma incorreta. E com o aprendizado, com o conhecimento, eu pude preencher, de uma certa forma, regularizar essas situações e cumprir o papel que eu tinha me comprometido a fazer durante a faculdade. Só que nesse caminhar da faculdade eu conheci você, conheci as meninas, e como a Aline da Benedete, que vai ser a próxima
participante desse conjunto de lives, conheci a Rúbia chegou na metade do caminho, conforme ela falou, né? Ela não entrou no início conosco. Também tinha a Janice Perim, né? Não vamos esquecer dela, foi uma amiga muito querida que contribuiu muito para a minha inspiração em continuar os estudos nessa atividade. E eu lembro que eu queria advogar também, sabe? Que eu queria advogar, então, nessa questão, fazer uma advocacia preventiva, já lá naquela época. Eu gostaria de fazer uma especialização na área tributária, trabalhista, porque eu acho que isso aí faz toda a diferença. E hoje eu vejo você trabalhando também preventiva em direito de família, eu vejo que a advocacia preventiva, e eu não estava errada já naquela época, é um nicho que vale a pena ser trabalhado. Eu acho que tem mais resultados do que até a advocacia posterior, quando o litígio já está instalado. Principalmente essa na esfera das empresas e de família, né? Mas aí, vocês, minhas amigas, minhas parceiras de estudo, queriam magistratura, queriam fazer escola da magistratura, a Rubia queria fazer escola superior da magistratura do trabalho, e eu ia ficar sozinha ali, abrir o escritório sozinha, a minha família não me apoiava, porque nem que eu trabalhasse na empresa, então eu continuei meio perdida. Resolvi, então, seguir vocês, ir atrás de vocês e fazer a escola superior da magistratura. Lá eu aprendi muito, porque sempre busquei melhorar e continuar, e com o fim da faculdade eu vi que aquela etapa era só um passo na minha vida, que eu precisava mais, que eu queria me destacar, e essa é uma parte de mim que sempre me acompanhou desde aquele início. Eu sabia, eu confiava, acreditava em mim, né? Continuava que eu tinha condições de chegar onde eu queria. E hoje continuo também acreditando, que eu acho que ainda não terminei, não estou no fim do meu caminho, não estou bem, estou realizada, cheguei onde eu queria chegar, mas eu acho que não vou parar por aqui, não. Eu vou continuar, não sei ainda até onde eu vou, mas eu vou continuar. Isso eu tenho certeza, posso dizer. Então, eu fiz a Escola Superior da Magistratura, a gente concluiu. Não, assim, admiro muito a magistratura. No final ali da faculdade, a gente conseguiu ter um vínculo com a doutora Cristiane Roupe, com o doutor André e com a doutora Josiane, que foi a palestrante que fez a live anterior, né? E eles nos mostraram um lado lindo da magistratura, um outro lado da moeda, um lado bem diferente daquele que eu conheci naquela primeira audiência, né? E eu desconstituí aquela sensação, então, que eu tinha. E eu conheci um mundo novo ali com eles. Eles tratavam nós com muito carinho, né? Tratavam nós de igual, nós era estudante de direito, e eles sempre nos incentivavam e deram também muita força para nós conseguir, né, seguir em frente. Isso vamos mesmo, vocês têm que fazer júris, vamos, botavam fogo, né, na fogueira. E hoje, por mais que eu não tenha contato mais com eles, muito pouco, com a doutora Cristiane ainda eu tenho algum contato, mas faz tempo que também não vejo mais ela. O carinho permanece até hoje no coração da gente por eles, né? Eu quero que eles saibam, se eles estão nos assistindo, que eles fiquem cientes disso, que isso foi muito importante também no nosso caminho. Então, concluímos a júris, e aí o que vamos fazer? Né? Vamos fazer concursos, vamos estudar, e família querendo que volte, função de namorado, acabei voltando para a empresa e trabalhei mais algum tempo, vi que não era isso, então eu voltei a Porto Alegre de estudar de novo, voltar aos estudos, retomar, porque essa caminhada, essa pretensão que nós tínhamos, que não era pequeno, mesmo
para advogar ou para qualquer coisa que eu fizesse juridicamente, eu entendia, eu achava que eu precisava mais, que só a faculdade e só a juris ainda não eram suficientes para mim. Então, aqui no interior não tinha cursos, né, ligados ao direito. Eu voltei a Porto Alegre e reencontrei a Giovana, né, nós de novo juntas, e ela estava trabalhando no escritório de advocacia do Dr. Salami, e o Dr. Salami estava introduzindo os cursos telepresenciais do professor Luiz Flávio Gomes no interior do Rio Grande do Sul. Estava com esse empreendimento, lançando esse empreendimento. E ele perguntou para a Giovana se a Giovana não conhecia alguém do interior que tivesse interesse em trabalhar nesses cursos. E a Giovana disse, sabe que eu tenho uma minha que está voltando para Porto Alegre, mas eu não sei se ela vai querer voltar para o interior de novo, né? Aí eu disse para ele, foi isso que você falou, não foi, Giovana? E aí ele não, mas deixa eu falar com ela. E quando a Giovana fez esse comentário comigo, eu achei sensacional, porque eu estava começando um relacionamento com o meu atual marido, e ele era de Santa Rosa, e eu estava querendo voltar para o interior, mas eu queria estudar. E eu deixei isso claro para o meu atual marido naquela época, que se eu tivesse que optar de ficar em Porto Alegre e continuar o relacionamento, eu ia continuar lá em Porto Alegre estudando. Os estudos, para mim, né, eram prioridade. Mas, com a minha amiga do coração de Deus, para mim, assim, ó, foi tudo que eu queria na vida, porque eu conseguia estudar, conciliar, eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, com os melhores professores do Brasil. Era o ápice do momento, né, que assim que eu desejava para mim naquela época, porque eu tinha todo o conhecimento ao meu alcance que eu queria ter juridicamente, né? E ainda trabalhando e ganhando alguma coisa por isso. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar nos cursos telepresenciais, em 2003. Logo no início de 2004, ainda eu estava me definindo, queria estudar, mas não tinha exatamente definido o que era. Eu tinha aquela ideia de cartórios, né? Em face do relacionamento que eu tinha da empresa com os cartórios, utilizava o serviço. Mas eu não tenho ninguém da minha família, não tinha naquela época, formado em direito, muito menos que trabalhasse ou tivesse alguma ligação com a atividade extrajudicial de cartórios. Então, isso era uma realidade meio longe, assim, uma coisa mais difícil. Não existia praticamente conhecimento sobre os concursos, como é que era uma coisa, assim, de pouco acesso. E em 2004, início de 2004, abriu o concurso para cartório no Rio Grande do Sul. Foi aí que eu já estava, meio ano atrás, estudando, e já vinha da Júris, eu comecei, então, a estudar para esse concurso específico. E durante esses estudos, eu me identifiquei com essa atividade, que é uma atividade que é exercida em caráter privado, conforme consta na Constituição. Essa atividade está regulamentada na Constituição, como as demais atividades jurídicas estão, como a magistratura, defensoria, polícia civil, e desculpa se eu esqueci alguma, mas todas as atividades da advocacia também está elencada lá e regulamentada na Constituição. A atividade de cartório não é diferente, ela está lá elencada, especificada no artigo 236. Então, eu comecei a me identificar, mas aí tu vê que estudando na parte teórica é uma coisa, né? E a prática, como é que vai ser? Então, naquela época, eu sei que o concurso foi bem rapidinho, eram só 2 etapas, não tinha prova oral, que nem agora, mas tinha uma prova de títulos que era muito direcionada só para atividade. Por exemplo, tantos anos de exercício na atividade, aprovação em concurso naquela atividade, pós-graduação só naquela atividade. E a minha nota ficou uma nota muito boa, mas com essa terceira etapa, prova de títulos, eu perdi bastante classificações. E eu tive até a oportunidade de assumir logo naquele primeiro concurso que eu fiz, que eu passei, mas
assumi porque eu estava em ascensão ali nos cursos na LFG e eu não quis largar naquele momento aquela atividade que eu estava exercendo para atuar na atividade extrajudicial. Mas segui estudando ali na LFG e foi então que eu passei no concurso de Santa Catarina, um concurso que iniciou em 2007, terminou em 2010. E segui fazendo concurso, segui fazendo pós, segui estudando, tive filhos, atuando como delegatária no estado de Santa Catarina, sem experiência no início. Eu tive que começar do zero de uma equipe totalmente nova de funcionários. Eu não tive um funcionário com experiência no início. Dali um mês eu consegui uma substituta que tinha um pouco mais, tinha experiência na área e que me ajudou muito, que até hoje está trabalhando lá, me substituindo como designada em Itapiranga, que ela ficou no meu lugar. E eu optei... Deixa eu colocar Sim. assim, porque tu vem falando, né, dessa tua história e nós nos conhecemos então há cerca de 25 anos e eu não lembro de uma oportunidade que eu tenha te encontrado que tu não tivesse feito referência a estar estudando. Aí eu falei, Thaís, tá, e aí, não vai parar? Tipo, né? Chega numa fase assim, não. A Thaís, ela é movida, ela tá sempre estudando e isso é importante a gente colocar porque as pessoas, na maioria das vezes, pensam que tu passa num concurso público e aí deu, né? Ah, tu conseguiu chegar ali, então agora tá tudo certo. E não é assim, né? Para você desempenhar a função, você tem que estudar sempre. É claro que direcionado, né? Antes a gente estudava uma gama de matérias. Hoje a gente se especializa. Então, e claro que na atividade notarial, e antes nós falávamos sobre isso, existem muitos regulamentos, né? Provimentos, enfim, e que são específicos e que realmente, até para nós advogados, é difícil acompanhar tudo. Então, por que você tem que estar constantemente estudando? Porque vai mudando muito, né? E essa é a importância de se manter atualizada e essa busca incessante pelo conhecimento é que diferencia os profissionais. Né? Então, só para fazer essa participação aí, para dar ênfase a essa questão da necessidade, né, da importância do estudo. Você colocou uma posição bem importante. Essa atividade, ela também vem evoluindo muito, ela vem se modificando, vem sendo introduzidas novas funções para ela. Então, desde a Constituição de 88, que vem sendo mais exigido o concurso público para a delegação dessa atividade, e uns concursos rigorosos, difíceis, puxados, eles pedem no edital, inclusive, Lei Maria da Penha, processo penal, processo civil, é tudo que você possa imaginar no direito. E eu acho que fazendo os concursos é uma forma de se manter atualizada, se manter nativa, que nem se diz, e tu não parar, porque o estudo, ele se cria, tu consegue manter um ritmo bom quando tu cria um hábito. O hábito do estudo é fundamental para te conseguir manter um ritmo. E se tu para de estudar, para te voltar a sentar, conseguir ficar aí na cadeira, lendo, lei, não é fácil, é muito difícil. E eu acho que eu não paro exatamente por causa disso. E se eu parar, não sei se eu vou conseguir voltar depois, né? Claro, sempre estudando com a relação com que você trabalha diretamente. Mas essa atividade, ela está relacionada com todas as outras disciplinas do direito. Ela está relacionada com o direito tributário, porque o tabelião, na hora que vai realizar um ato, ele tem que fiscalizar os tributos, recolher os tributos, ele tem que saber o que ele tem que exigir, o que tem que ser pago, o que não tem que ser pago, tem que constar lá, tem que muitas vezes fazer a guia dos impostos para as partes pagarem, muitas vezes ele tem que saber que não há incidência e já
fazer a guia pedindo para não ter essa incidência sobre aquele imposto. Então, da área tributária, é da área empresarial, porque você trabalha com pessoas jurídicas, você tem que saber os tipos societários, você tem que saber sobre extinção da personalidade jurídica, você tem que saber quem tem personalidade jurídica para adquirir um patrimônio, quem não tem. Direito civil nem se fala, né? Então eu vou ficar aqui falando, eu vou pular essa parte. Opa, acho que deu um probleminha que congelou o áudio. E voltou? Voltou. Deu um probleminha aqui que eu vi que congelou a imagem. Deu tudo certo? Mas voltou, tudo certo. Então, assim, ó, pulando essa parte do estudo e partindo para a atividade em si. O que é realmente essa atividade? Thaís, O durante a som. nossa... Oi. Tá me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo bem. Isso, Mas nós eu vi um eco. conversávamos, né, a respeito do que nós falaríamos, porque, na verdade, a ideia das lives é justamente falar um pouco da trajetória e informar, né? Então, você comentava, assim, da importância da atividade notarial e fazendo um retrospecto histórico, assim, eu gostaria que vocês contassem também para as pessoas que estão nos assistindo aquilo que você me falou. Então, tá. É desse ponto que eu ia começar mesmo, senão a gente não vai abordar nem metade do que tem proposto, né? A atividade do tabelião, ela é muito antiga, é a mais antiga de todas as especialidades extrajudiciais. Se tem notícias de que já na civilização egípcia, milhares de anos antes de Cristo, havia uma pessoa que era denominada de escriba. Esse escriba, então, ele era dotado de uma confiança, de uma fidúcia, e ele tinha por função formalizar a vontade das partes, principalmente naqueles atos que envolviam transmissão de patrimônio, empréstimos de dinheiro e, inclusive, impactos antinupciais, questões relevantes da vida das pessoas também naquela época, já desde aquela época. E as pessoas naquela época, muito antigamente, não sabiam escrever, não tinham conhecimento das leis, então elas tinham que confiar numa pessoa que tinha responsabilidade de elaborar esses atos. E isso, atualmente, essa essência, perdura e continua até os dias atuais. A atividade não perdeu essa essência. A característica do tabelião é essa questão de confiança, de as pessoas acreditarem, porque na imensidão das leis, das legislações que nós temos nos ordenamentos jurídicos específicos, o cidadão normal, comum, que não é dessa área, não tem condições de saber tudo o que ele precisa para realizar aquele ato, para que aquilo tenha realmente, produza os seus efeitos, né? Seja as consequências que ele queira atingir, que ele realmente adquira aquela propriedade, que ele saiba o que ele está fazendo quando ele está casando, quais as consequências patrimoniais que isso tem. Então, ele confiava, ele acreditava naquela pessoa. E isso é assim até hoje. Eu tive uma experiência há poucos dias, quando eu assumi aqui em Três Passos, as pessoas ainda não me conhecem bem, vai fazer um ano agora que eu estou aqui. E um cidadão veio pedir informações, eu conversei com ele, passei as informações, ali uma semana ele voltou e disse, doutora, eu vou fazer aqui com a senhora esses atos porque eu confiei na senhora, eu acredito na senhora. Eu sei que se a senhora fizer o que a senhora fizer, vai estar certinho e vai ser como a minha vontade, porque eu senti que a senhora é uma pessoa honesta, de confiança, né? Então, assim, isso continua até os dias de hoje, né? A característica não mudou algumas formas, foi evoluindo alguns serviços de acordo com as necessidades,
que a sociedade tem hoje, e uma delas, e principal que nós vamos começar a abordar agora aqui, é a desjudicialização dos processos. Muitas questões que eram exclusivas do Poder Judiciário foram outorgadas para atividade extrajudicial. Questões principalmente que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, né? Como é o caso dos divórcios, onde há consenso entre as partes, as separações, restabelecimento. O marco, então, da nossa atividade, da mudança da nossa atividade, principalmente dos tabelionatos, foi com a Lei 11.441, que outorgou a possibilidade de se lavrar escrituras públicas de divórcios e inventários, separações. Para as partes que não sabem, antes da emenda 66, sempre era obrigatório fazer a separação e, posteriormente, fazer o divórcio. Hoje, atualmente, se pode fazer o divórcio direto, sem esse procedimento da separação. Mas muitas separações foram feitas no judicial e as partes até hoje nem sabem que tem que fazer esse divórcio que ficou pendente, né? E, então, além da separação, que hoje ainda é possível se fazer, né? Ela não foi totalmente excluída pelo entendimento do STJ, ao divórcio. E essas separações que foram feitas e não foram feitas o divórcio, que devem ser feitas o divórcio ainda, que ficam pendentes, podem ser convertidas em divórcio no extrajudicial. Ou seja, uma separação, então, foi feita judicial anos atrás e não foi feito o divórcio. Pode ser feita a conversão dessa separação judicial por divórcio no extrajudicial. Se a pessoa se separou e voltou a ter esse relacionamento com o ex-cônjuge, se ela só está separada, pode ser feito ainda o restabelecimento dessa sociedade conjugal por meio de uma escritura pública. Não precisa ser judicial. Ela volta ao estado de casada. Agora, se ela fez o divórcio direto, como é possível fazer hoje, ela não tem essa possibilidade de restabelecer essa sociedade conjugal. Ela vai poder casar de novo, mas vai ter que fazer um novo casamento. Ainda dentro desse contexto, há pessoas que optam por não casar e aí podem fazer a declaração de união estável perante o tabelião e nesse momento também podem escolher o seu regime de bens. O correto seria que toda pessoa que fosse fazer um casamento, que tivesse algum patrimônio, que fosse orientada por um advogado, que vai ter condições de analisar aquela situação daquele casal e dar a melhor proposta, o melhor parecer sobre qual o melhor regime que eles devem adotar. Veja que os cartórios, eles fazem esse papel de orientação acerca dos regimes de bens, quando a pessoa os procura para lavrar essa escritura de união estável. Só que, em face da quantidade de atos que a gente realiza na serventia, a gente não tem como fazer essa proposta de análise individualizada de cada um. Por isso, eu ressalto a importância do advogado. Mas, veja só, nem todo mundo tem condições também de contratar o advogado. Nós vivemos num país hipossuficiente, com bastante pessoas em condições de hipossuficiência e que não têm condições, mas querem casar, querem constituir uma família. E aí, então, esse papel cabe ao tabelião, que vai lavrar a declaração de união estável, ou ao registrador civil, que vai encaminhar o casamento lá na hora do casamento. O que ele vai fazer? Porque se a pessoa optar pelo casamento, o registrador ele tem o dever de informar acerca dos regimes de bens. Mas entra mesmo a regra que eu acabei de falar, que o tabelião ele vai informar resumidamente, mas ele não tem condições, da mesma forma que o oficial de registro, de especificar individualmente, analisar aquela situação com calma para ver qual realmente o melhor regime se enquadra para aquele casal.
Mas ressalto, ele exerce uma função essencial, porque aquelas pessoas que não têm condições de buscar um advogado, elas têm acesso a essa informação que é dada pelas serventias extrajudiciais. Além disso, mais uma coisa que eu queria ressaltar nos divórcios, se, por exemplo, um casal fez o divórcio e optou, na hora do divórcio, de permanecer com o nome de casado, posteriormente, se ele resolver mudar o nome, tanto a mulher como o marido, porque agora tanto o marido pode pegar, pode assumir o sobrenome da esposa, como a esposa pode assumir o sobrenome do marido. Eles podem, não naquele momento, querer trocar o nome, mas posteriormente eles podem fazer isso por meio da lavratura de uma escritura pública. Eu, inclusive, já fiz também esse ato. Muito fácil, rápido, barato. Essa outra questão que nós temos que mencionar, nosso tempo tá voando aqui, eu não posso deixar de falar. É aquele preconceito que se tem que inventar o divórcio é difícil, é caro. Era. Hoje, se as partes colaboram, o advogado também colabora, ajuda a orientar, agilizar, é rápido, não é caro. Um divórcio, de solução de inestável também, que é possível fazer, né? Sem bens no tabelionato, ele custa aproximadamente R$ 85. Então, se tiver bens, no máximo, seja qual for o patrimônio, acima de 840 mil reais aproximadamente, não vou dar aqui exatos números, mas ele custa em torno de R$ 3.900 o teto que é dos emolumentos. Se tu tiver um patrimônio de 3 milhões, 2 milhões, o que seja 1 milhão, R$ 3.000 para resolver uma questão no seu tempo, no tempo que você quer, não é o tempo que o judiciário determina e necessita para realizar aquele ato. No tabelionato, você tem essa vantagem de realizar esse ato em 2 dias, se você quiser. Eu já fiz inventários em 2 dias. Claro que a gente depende muito da atuação do profissional que está acompanhando, que é o advogado, e das partes, por exemplo, os impostos incidentes social, não? Que às vezes as partes demoram um pouquinho para pagar aquele valor dos impostos que geralmente é importante colocar, porque o que eu percebo aqui, até pela experiência profissional, né? Duas questões. Primeiro, as pessoas acabam deixando de pagar, de manter em dia os impostos, seja IPTU, né, seja em relação à empresa, o recolhimento de tributos, e isso vai causando aquele volume que, se pagar certinho todo mês, é uma coisa, não paga uma, não paga duas, não paga três, acumula. Se não tiver certidões negativas de débito, seja municipal, estadual ou federal, não é possível realizar esse ato. Então, primeiro, é uma cultura, né? Eu pago qualquer coisa, eu faço a minha festinha, o churrasquinho de final de semana, mas o imposto eu deixo. Daí lá na frente eu renegocio. Eu vou na prefeitura e faço um parcelamento, né? Aí vem uma situação do divórcio, o que acontece? Você precisa estar com isso regularizado. Outra questão, as pessoas pensam, não, mas aí se eu dividir o patrimônio, eu vou ter que pagar tanto de imposto, isso vai ser uma fortuna. Depende. Eu acho bem importante a gente colocar, quando há excesso de meação, né, num divórcio. Então, eu tenho R$ 1 milhão e o homem vai ficar com 500 mil e a mulher com 500 mil, ou seja, não há excesso de meação, não incide a tributação. Vai incidir a tributação na diferença, porque já é teu patrimônio, né? Então, essas questões são importantes, porque culturalmente, né, o normal das pessoas é querer escapar da tributação, quando, na verdade, se você consultar um profissional especializado que vai conseguir fazer a análise, e aí vem, porque nós falávamos da questão da interdisciplinariedade.
Eu sou especialista em direito das famílias e sucessões e eu preciso do auxílio de um tributarista. Eu preciso fazer reunião com o contador de confiança das partes. É um trabalho feito em conjunto e não é uma questão de não pagar o imposto. É de fazer a incidência estudada, né? Então, tudo isso é importante que as pessoas saibam de que muitas vezes pagar certo e fazer certo é muito menos oneroso e desgastante. E as pessoas tendem a dar aquele jeito. Não, eu não vou fazer essa partilha, porque daí eu vou ter esse custo. Eu vou ter custo com o advogado, eu vou ter custo com o imposto. Mas estão separados de fato há anos. E aí tem um acréscimo patrimonial de quer vender um patrimônio que está em condomínio, eu vou precisar chamar lá o meu ex para assinar. Então, quanto mais as pessoas regularizarem as situações fáticas, seja ela de uma união estável, seja ela de uma compra e venda, quantas pessoas fazem compra e venda, contrato de gaveta, o popular contrato de gaveta, né? E aí vem a falecer. Só nós sabemos aqui. E aí? Então assim, o que a gente procura, e nós conversávamos dias atrás, quando tu me disseste assim, as pessoas muitas vezes querem fazer com um jeitinho. E aí tu me falava e assim, fico muito orgulhosa e eu acho que é essa a nossa missão. E tu disseste, eu não estudei todos esses anos para achar um jeitinho. Não, é o que a lei determina e é o que é correto. Sempre que você fizer correto, você vai descansar, seja aí em qualquer nível. E eu lembro a Josiane comentando, né, daquela testemunha que senta solitária, né, naquela cadeira na frente do juiz e vai lá na sua consciência, o que foi que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram, né? Então, quanto mais correto você for, menos problemas você vai ter, porque ali na frente vai aparecer. Então, eu acho bem importante você colocar isso da correção dos atos, né? O tabelião está ali para orientar, para alertar e principalmente para fazer com que as pessoas façam certo, né? Nosso trabalho todo, os profissionais que são comprometidos, eles querem fazer o melhor para aquela parte. Porque toda vez que você fizer com um jeitinho, ali na frente você vai encontrar um problema. Então, Thaís, assim, especificamente, a questão hoje, tem um provimento 100 do CNJ, né? Que é bem recente. Gostaria que você passasse para nós algumas informações importantes em relação a esse provimento. Como eu disse antes, Giovana, a atividade ela vem evoluindo e vem evoluindo de uma forma bruta, assim, assim, gritante. Quando comecei a estudar, vi 3, 4 doutrinas sobre a matéria. Hoje, o que tem sobre a atividade, sobre a função, é muito rico. E ela vem se desenvolvendo com essa riqueza também. Então, recentemente, só para concluir aqui hoje esse tema, teria muitas outras coisas para falar, espero que nós tenhamos outras oportunidades para trabalharmos junto nessa questão aí, nessas questões, e ajudar outras pessoas com essas questões também, mas eu gostaria de falar do provimento 100. O que seria o provimento 100? O provimento 100 é uma nova forma de trabalhar com os atos notariais. Ele veio em face desses tempos difíceis que estamos passando. Ele já vinha sendo estudado, é a forma de realizar os atos por meio eletrônico. Foi criada uma plataforma uniformizada, específica para a realização de atos notariais. Essa plataforma tem o nome de e-notariado, ela pode ser acessada, o site é enotariado.org.br, se não me engano, depois eu confirmo, e todos os atos notariais poderão ser realizados nessa plataforma. Atualmente, nós temos 2 funcionalidades ativas, mas estão trabalhando já para ativar outras. O provimento já autorizou a realizar procurações e escrituras de transmissões por videoconferência.
A forma do ato, os requisitos do ato não mudaram. O que mudou foi que antes exigia-se a presença física das partes na serventia ou a presença física do tabelião no local onde as partes se encontravam dentro do seu município de atuação, de atribuição. Eu não posso, por exemplo, praticar atos lá em Santa Rosa, né? Contudo, esse provimento, ele regulamentou isso em âmbito nacional, porque não pode um tabelionato utilizar uma ferramenta digital e o outro outra, cada um faz de um jeito. Como é que fica a segurança jurídica, que é a principal função da atividade, que é a da segurança jurídica nos negócios, nos atos que a gente formaliza? Então, foi junto com o Colégio Notarial, o Conselho Nacional de Justiça, eles editaram esse provimento 100, que é um novo marco na nossa atividade, e ela veio, já vou dizendo para você, que ela veio para revolucionar o nosso serviço de novo, mais uma vez. Por quê? Porque ela vai permitir o acesso a todo cidadão a essa plataforma que queira revisar os atos. Ela não veio só para suprir essa lacuna desse momento que estamos vivendo, que todos sabem que é um momento diferenciado. Ela veio para ficar, que é essa tendência. Em alguns lugares ela vai evoluir mais rápido, como nos grandes centros. No interior, talvez essa evolução vai demorar um pouquinho mais, em face da praticidade que as partes têm. É mais fácil num tabelionato no interior do que num tabelionato num grande centro, São Paulo, Porto Alegre, por exemplo, que você demora uma hora para chegar no lugar, né, para realizar o ato. Então, o que tem de diferente? O tabelião, ele vai fazer a identificação, o cadastro da pessoa e vai emitir um certificado notariado digital para aquela pessoa, para aquele usuário, pelo cidadão. Ele vai poder realizar esses atos pelo aplicativo do seu celular e ele não terá custo com esse certificado. Esse certificado será emitido gratuitamente. Tá? Isso que era a grande questão, o grande problema que se via antes. Hoje dá para realizar os atos eletronicamente, virtualmente, é só ter o certificado de CP, chave pública, mas quantos têm a possibilidade nesse país de adquirir e pagar o valor do certificado, que custa aproximadamente R$300? E a nossa função não é atender só os que têm dinheiro, que têm condições econômicas. A nossa função, tanto das outras especialidades como da atividade notarial, é atender a toda a população, de uma forma igual. E foi nesse sentido que foi criado esse provimento, e demorou um pouquinho para ser implantado, mas ainda tem algumas lacunas que nós temos que preencher, mas isso vai amadurecendo com o decorrer da realização de alguns dados, com as dificuldades, porque temos muitas diversidades nesse país. O cartório, ele conta, a capilaridade conta com 8.000 tabeliões em todo o Brasil. Então, há muita diversidade no nosso país entre culturas, estados. Cada estado tem uma regulamentação, uma autonomia própria para regular a atividade. E o que vem acontecendo nos últimos tempos é que o CNJ vem intervindo muito e vem tentando uniformizar isso para não criar aquela confusão na cabeça dos usuários, por que pode uma coisa no estado, não pode outra no outro, né? E as pessoas não entendem essas questões. E aí eu digo aqui, quase finalizando isso aqui, meio correndo, tendo um monte de coisa para falar que não foi dita, mas vou dizer aqui que a nossa atividade ela é um pouco incompreendida porque ela ainda é muito desconhecida. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade imensamente do meu coração, como eu sempre te agradeci, agradeço a tua amizade que eu tenho contigo desses muitos e muitos anos. E essa oportunidade que você me deu foi mais um presente
né? Então, não tenho nem palavras para te agradecer e eu acho que nós temos que continuar esse trabalho, porque essa mulherada tem muito para informar, tem muito para dizer, tem muito para acrescentar e para ajudar as outras pessoas. E eu termino aqui, então, concluindo, dizendo que eu iniciei a faculdade sonhando em conquistar algumas coisas pessoais, individuais, que é almejar crescimento pessoal, profissional, buscar um. E hoje eu concluo isso aqui dizendo que eu tenho uma pretensão muito maior. A minha pretensão hoje, o meu sonho de hoje é que esse mundo se torne melhor. Não adianta nós termos uma vida boa, uma situação favorável, se nós não temos ao nosso redor um mundo que nos acompanha, né? Então fica aqui esse meu desabafo do coração, sei lá, essa minha manifestação. Mas essa sou eu, você já me conhece. Espero ter colocado algumas coisas. Peço desculpa que se deixei a desejar em algum aspecto, mas é que o tempo é curto e Claro. não teve como falar mais do que foi Mas falado. assim, o tema, ele é muito amplo, né? São várias as questões que nós poderíamos abordar. Eu penso que o principal é deixar a informação a todos aqueles que estão nos ouvindo, que vão ter oportunidade de assistir essa live depois, é de que elas podem estar seguras, sim, né? O tabelião, ele tem fé pública, e eu fico sempre te dizendo e reiterando da minha admiração e da tua postura, da forma como você trabalha. Tem que ter firmeza, né? Porque no balcão às vezes as pessoas vêm e querem o que elas não podem, o que você não pode atender. Essa questão assim da segurança é importante conversar, e aí vem todas as informações e as contribuições das convidadas que te antecederam, no sentido de que os profissionais precisam sim ter consciência da grande responsabilidade que tem. Então, Thaís, quando eu escolhi para ti o nome, né, uma palavra, foi obstinação, né? Obstinação. O que é a Thaís? A Thaís é uma mulher obstinada. Então, obstinada em melhorar. Exato, obstinada. Eu sempre te vejo assim, sempre mais, sempre querendo mais, sempre buscando mais. E eu acho que é muito importante, sim, ter essa tua contribuição para a gente ouvir o outro lado. A gente sabe o quanto não é fácil, né? Você assumiu recentemente aí, é toda uma reorganização. Então, realmente, você não é daquelas que fica na zona de conforto. Pelo contrário, os desafios são para ti presentes, né? Como esse de hoje, assim, de estar aqui comigo. A tua mensagem, então, realmente é o que fica, de que nós não podemos pensar somente em nós precisamos ter um mundo ao nosso redor, as pessoas. E quando a gente fala assim, eu quero um mundo melhor, a gente precisa ter consciência de que a cada pessoa que passar por nós, se nós fizermos e dermos o nosso melhor, é a contribuição para o mundo, né? Quando a gente pensa nessa extensão, nessa coisa global, mas é em cada ato, é em cada palavra, então é em cada atendimento, né, que você presta, que todos os outros profissionais, ali é que a gente está fazendo a diferença. Então, com certeza, a partir da tua atuação, o mundo se torna melhor, com toda certeza. Thaís, mais alguma consideração que tu queira fazer? Alguma mensagem a mais? Nós temos ainda aqui, vamos ver, 1 minutinho. O que fica é aquilo que acho que devemos ter mais dedicação com aquilo que realmente você quer, você deseja para você, para sua família, né? Nós temos que se preocupar com essa dedicação, tirar um tempo para se dedicar. Acho que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, isso é importante.
é um tempo que a gente pode se perguntar o que realmente importa para mim, o que realmente eu quero e o que eu posso fazer para mudar essas circunstâncias, né? Chamar a responsabilidade para si. Isso foi uma coisa muito minha também. Eu sempre procurei, mas por que as coisas não estão dando certo? O que eu estou fazendo de errado? Não é o que os outros estão me impedindo de fazer, né? Os outros sempre vão pensar no deles. Você tem que pensar também nas suas prioridades, né? E esse é um momento que nós temos essa oportunidade. Exato. Thaís, então estamos encerrando, 9 horas em ponto. Muitíssimo obrigada pela tua participação, pelas tuas contribuições. Eu que só tenho a agradecer. Beijo para ti, um beijo para Alberto, um beijo para Isabelle, queridos. Beijo no coração de todos que nos acompanharam aqui e se precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, como amiga, a gente está sempre à disposição. Bacana. Beijo Obrigada. para todos. Obrigada mesmo. Boa noite. Bom, então, nós estamos terminando a nossa quinta live. Na próxima quarta-feira, nós teremos a sexta live que encerra essa série As Mulheres e o Direito. Nós estaremos passando aqui o convite, né, para que vocês acompanhem a nossa próxima live e agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa noite.